A simplicidade é o último grau da sofisticação. Eu acho que uma pessoa humana é isso, é conseguir ser só perfeitamente feliz, completa, preenchida, se quem a rodeia for boa gente e estiver bem na vida. Alô, meu amor. Sim, é o teu segundo marido, verdade. Aquele que tu trocaste por um ator de olhos azuis chamado Luís Lourenço. Sabes quem é que estou a falar, certo? Mas pronto, eu já, eu já perdoei, já me esqueci desse episódio, e neste momento a única coisa que te quero dizer é que tenho muitas saudades tuas. Gostei muito do ano em que vivemos juntos, fomos realmente muito felizes. E dizer-te também que gosto muito de ti e que és uma das pessoas mais importantes da minha vida. Em termos profissionais, ela é exímia no que faz e é uma apaixonada pelo jornalismo desde sempre, desde que a conheço. Em termos pessoais, que é aquele lado que nem todos conhecem, a Patrícia é uma pessoa muito doce, é muito minha amiga, é do instinto protetor e sem papas na língua, diz o que tem a dizer, não esconde aquilo que sente, diz o que pensa e sempre com o coração no sítio certo. É assim que eu consigo vê-la e tê-la na minha vida. Olá tia, gosto muito de ti e mais logo nos encontramos na televisão. Até já, beijinhos. Passamos por aqui só para deixar um beijinho. A jornalista mais sexy de Portugal. A minha Patixa é uma mulher inteligentíssima, corajosa, tem um sentido de humor apuradíssimo, para além de ser gira que dói. Só que tem um grave problema, tipo, ela não pode ver um canto de uma mesa, ela não pode ver um pé de uma cadeira, não pode ver uma pedra da calçada assim um bocadinho mais saída para fora, ela tropeça em todo o lado. É uma querida, mas não dá para sair com ela à rua. De resto, é uma ótima companhia nas comidinhas, porque ela adora comer, como eu. E é linda, Patixa, eu amo você. É um dos corações mais humanos que eu conheço. Casa, colo, porto seguro para toda a gente que a rodeia. Costumo tratá-la por o ponto mais equilibrado do desequilíbrio. E acho que ela pode explicar. Hoje, aqui no Pessoas Humanas, Ana Patrícia Carvalho. Olá, Ana. Olá! Bem, que emoção, assim logo neste arranque. Não vinha preparada. Posso dizer que foi provavelmente a apresentação mais longa de sempre e com Meu mais Deus. pessoas por metro quadrado. E tão queridos. Foram todos. queridos. Hã? Consegues adivinhar todas as pessoas Todos, que estavam aqui? sim, Queres dizer sim. o nome? Então, era o Rubinho, a Rafa, Certo. a Pimenta, o Nuno e a Matilde, o Edmundo, a Mafalda. Estou a esquecer-me de alguém? Patrícia e Nuno, já disseste? Já disse Pimenta. Então eu acho que está tudo. Está tudo. Conheço-os todos. Bem, Eu sou espetacular. pessoa que conhece as vozes de todos. E eles gravaram isto assim, num instantinho. Tão Muitos queridos. deles estavam Sem muito... guião, é? Sem guião, porque eles estavam muito preocupados. Diziam, mas nós agora temos que escrever, E temos que escrever dizer o alguma quê coisa. sobre ela? Mas nós não temos essas... E eu assim, não, vocês só têm realmente que dizer aquilo que vos vai dentro E do foram coração. muito honestos, E acho que foram obrigada. honestos. Mesmo. Queres explicar esta história da queda? Então, literalmente eu tenho muita queda. Eu tenho um desequilíbrio, não sei se é algo que eu herdei da doença das bailarinas, digamos assim, que eu tropeço em tudo, mesmo de sapatos rasos. Portanto, eu sou aquela pessoa que entra, que dá 2 passos, ok, e depois de repente bate em qualquer coisa. Aconteceu numa exposição, por exemplo, de fotografia, em que as fotografias estavam presas com aquele fiozinho de tipo de pesca. De nylon, sim. Estavam todas presas, alinhadas na exposição. E eu cheguei e estava a ver a exposição e de repente vejo a minha amiga e vou direita a ela e com a bota bati nesse fiozinho e, portanto, a primeira fotografia ficou logo e eu apresentei-me logo. Olá, boa tarde, peço imensa desculpa, eu estou a amar esta exposição, mas vamos agora recuperar aquilo que eu acabei de estragar. Será por isso que és o ponto mais equilibrado do desequilíbrio? Sim, sou muito desequilibrada. Neste sentido, calma. De repente, nos outros eu tenho tentado ao longo dos anos ser Ana cada Patrícia vez mais Carvalho, desequilibrada. Como jornalista, qual é a primeira coisa que fazes quando acordas? É ver notícias? Sim, assim que acordo. Vou sempre ver os pushs que tenho no telefone, depois abro o planeamento do dia para perceber aqueles que são à partida os convidados desse dia
E depois, a partir daí, é sempre em conversa com o meu coordenador e a minha produtora, perceber que temas é que vamos abordar à noite, o que é que podemos acrescentar portanto, depois, ao ir para a SIC, aí começo sim a preparar as entrevistas e a preparar a noite, mas logo de manhã, assim que desperto, estou logo atenta àquilo que aconteceu enquanto estava a dormir. E consegues desligar alguma vez? Ou algum minuto da tua vida? É difícil desligar, mas já tenho conseguido. Consigo, ao fim de 2 semanas de férias, por exemplo, aí sim eu consigo desligar. Até então, não. Porque vives numa... Está intrínseco, não é? É o espírito de missão e de estar sempre em constante atualização das notícias, e não consegues mesmo, ou pelo menos eu não consigo mesmo desligar. É quase impossível para todas as pessoas que trabalham, seja em jornalismo, seja em Sim. entretenimento, seja... Não conseguimos desligar dos nossos trabalhos, não é? Houve uma vez uma coisa que me disseram que é, quem trabalha nisto, seja em rádio, seja em televisão, é como se tiver um restaurante aberto. Sim, Nós 24 horas, não é? 24 horas tens que estamos estar sempre a trabalhar. preocupado com o teu atendimento. Até porque para fazer o teu trabalho em condições, tu tens que saber o que é que se passa à tua volta. Sim, e não é? podes escapar nada. E estás sempre ali tudo em cima. E se calhar por isso é que eu sei que tu já fizeste balé, fazes desporto, sei que devias ir mais vezes ao ginásio. Disseram-me isto? Devia, Devia, sim. não é? Isso foi um aviso? Não sei, disseram-me isto. Assim, ela vai ao ginásio, mas às vezes eu acho que até devia ir mais. E que és muito boa no boxe. O desporto ajuda a equilibrar este stress? Sim, sim. O desporto ajuda muito. Porque eu tenho que encontrar aqui um escape e um ponto de equilíbrio, porque as notícias consomem-nos, não é? Muitas vezes, e sobretudo as notícias mais duras, quando estamos aqui com 2 guerras em curso e depois a nossa atualidade também é muito difícil, os momentos de incerteza da vida das pessoas. E tudo isso nós acabamos por absorver, não é? Nós somos uma esponja que está ali a passar a informação, mas isso vai ficando. E eu preciso encontrar alguns escapes para conseguir libertar o stress e a tensão, e o boxe é um deles. Já me disseram que tu és ótima. Bom, não sei se sou ótima, sou esforçada, sou muito esforçada e muito aplicada, isso. Tu já passaste por uma série de vidas, sei lá, modelo, não é? Já Sim, tiveste já quase tive a várias ser... vidas. Várias vidas. Já foste anotadora, jornalista desportiva. Hoje és provavelmente uma das caras mais conhecidas do jornalismo em Portugal. Toda a gente te conhece e sabe que tu és uma porta-voz de boas e más notícias. Como é que é ter este papel na sociedade de ser a porta-voz de boas e más notícias? É um papel de grande responsabilidade, acima de tudo, não é? Eu tenho sempre muito presente a responsabilidade que me é incutida perante o papel de eu passar essa mensagem. E, portanto, aquilo que eu tenho tentado fazer ao longo dos tempos, e acho que tenho que continuar a manter essa curiosidade, essas ganas, como dizem os espanhóis, relativamente ao jornalismo, para conseguir ser a ponte e conseguir ser... sobretudo simplificar a mensagem para as pessoas lá em casa, seja desde as crianças até aos mais velhos, para que todos percebam a mensagem que eu estou a passar. E, portanto, eu acho que é bom sentirmos essa responsabilidade. Claro que aprendes a lidar com os nervos do direto, ou com a ansiedade do direto, claro, ou com a adrenalina do direto, mas é bom que tenhas sempre muito presente a responsabilidade e o peso que é sentar-te naquela cadeira. E eu tenho sempre isso muito, muito presente. Não, com certeza deve ser um peso de responsabilidade quando vais dar então notícias que são muitas vezes complicadas, não é? De digerir para ti, e tens que explicar para muita gente, e muita gente olha para ti como se seja quase um oráculo daquilo que acontece. E sobretudo ter o pé frio quando as coisas estão a acontecer naquele momento, e a informação que nós temos é muito pouca, não é? E, portanto, tentar com os comentadores, especialistas em estúdio, perceber o que é que está a acontecer, ao mesmo tempo ir reunindo informações que vão chegando através das agências internacionais, por exemplo. E, portanto, essa função, eu confesso que me sinto muito, muito bem e consigo gerir muito bem as emoções nesse momento, e o que eu gosto mesmo é
da atualidade, do improviso, ainda que seja ótimo estar a preparar os meus jornais, mas já aconteceu várias vezes eu ter o jornal todo alinhado, as minhas 12 entrevistas ou 14 entrevistas preparadíssimas, e assim que eu me sento, o meu coordenador dizer-me: Patrícia, vou-te enviar um alerta que saiu agora na Reuters, é a única informação que temos e vamos continuar neste assunto. Eu vou colocar pessoas ao telefone e a partir daqui vamos navegar à vista. E eu penso, ok, vamos perceber o que é que está a acontecer aqui, agora e em direto. Porque para quem está completamente aliado da realidade, tu estás a viver, quando estás em direto, estás a viver duas realidades. Uma realidade Sim. que toda a gente está a ver e uma realidade paralela, com milhares de pessoas a falarem-te ao ouvido, completamente Sim. diferente. E Sim, isso e com muita coisa a acontecer. Ao mesmo tempo, eu admiro, acho isso uma capacidade também que se vai ganhando com os anos, e Claro. tu já estás nisso há bastante tempo. E essa responsabilidade é uma coisa notável, e essa adrenalina que tu estás a falar também ajuda muito para que as coisas corram bem, porque tal como nos diretos da rádio, muitas vezes nós dizemos, quando se grava alguma coisa, parece que nunca sai bem à primeira. Pois é E verdade, ali, mas não eu é? sinto isso. Muitas vezes, se for alguma coisa gravada, eu penso, podia ter feito melhor. E no direto eu sei que estou a dar o meu melhor, independentemente de me ter engasgado ou não ter pronunciado bem a determinada palavra, depois acabas por corrigir e a coisa parece que flui de uma forma mais natural do que se tiveres que Se gravar. tiveres a gravar, ok, agora vou dar aqui mais um toquezinho. Eu acho que não ficou perfeito. Depois, quem é muito perfeccionista é um perigo, É. porque nunca vai... Alguém Lá me está. chamou. Nunca vai ficar perfeito. Sim, sim. E pronto, o direto é o direto. O que é que custa mais fazer? Sei lá, vamos aqui a um se. Se pudesse escolher Estás a rir, valha-me Deus. dar notícias menos boas ou estar num debate político com pessoas assim, muitas vezes não muito interessantes. Estar num debate político com políticos menos interessantes, porque eu iria tentar obter sumo desse debate, dessa entrevista. E às vezes não te sentes um bocado impotente nessas situações, quando percebes que as pessoas nem estão ali para ouvir? Porque eu também admiro isso. Acho Sim. que é preciso às vezes eu estou a ver. Ou quando as pessoas não te respondem diretamente Sim, e tu estás ali a insistir Os e a políticos têm pessoa muito anda à isso, volta, não é? à volta, sim. Políticos ou enfim, o líder, Eu estou a falar em políticos ou líderes ou responsáveis empresariais, quando têm uma mensagem para passar, insistem naquela mensagem e muitas vezes não ouvem sequer a pergunta porque é aquela mensagem que têm para passar. Os políticos têm outra habilidade em não dizer e não responder e tentarem fugir às nossas perguntas. Portanto, é uma habilidade também tu insistires ou às tantas, e já me aconteceu dizerem-me, eu gabo-lhe a paciência de estar a fazer a mesma pergunta de diferentes formas, mas eu vou continuar sem lhe responder. Já me disseram isto e pelo menos foram honestos nesse sentido. Mas eu acho que o nosso trabalho é estarmos lá, insistir e tentar obter dali notícia ou se calhar melhor, não é? obter Ou reação. alguma coisa que faça com que as pessoas percebam o que é que eles querem dizer. Certo. E muitas vezes há aquele espicaçar do que é alguma coisa que eles digam que realmente é verdade, porque o que eu sinto muitas vezes é o que tu estavas a dizer, há uma agenda por trás daquilo Sim. que eles querem dizer e o jornalista não consegue fazer E nada. muitas vezes dizem o mesmo e o seu contrário na própria entrevista, não é? E sentes que muitas vezes és criticado. Tu acho que não acontece muito isso, que é critica-se o jornalista por falar muito, só que muitas vezes não é o falar muito, é tentar fazer com que eles Sim. falem alguma coisa. Sim. E o próprio jornalista confrontar a pessoa com você acabou de dizer isto e agora está a dizer o seu contrário. Portanto, em que é que ficamos? Há 5 minutos defendia uma coisa e agora acabou por defender outra, não é? Portanto, o papel do jornalista é esse. E como nós estamos todos os dias na televisão, também temos que estar disponíveis para receber críticas, sejam elas justas ou não e sejam elas mais construtivas ou não. Claro que o nosso trabalho pode não agradar a todos, pode haver pessoas que digam foi demasiado dura com este entrevistado. Tendencioso, e agora falamos muito disto muitas ou não vezes. deu exatamente o mesmo tempo a este ou outro. Há sempre alguém que tem uma opinião muito, muito própria. Eu tento, no fundo, fazer uma limpeza, digamos assim, ou absorver aquelas críticas que eu acho que até podem ter ali algum fundo para melhorar. Agora as outras também não me absorvo. Respeito, mas não absorvo. E já sentiste vontade de mandar calar alguém? De mandar calar... Acabou a entrevista, vamos seguir em frente. Não, de mandar calar não, porque eu acho que
mesmo algumas figuras nacionais que têm um perfil mais combativo, quando estiveram em entrevista comigo, sempre me respeitaram. Eu acho que a forma como tu recebes as pessoas no estúdio, ou o estilo que adotas, eu posso fazer-te a pergunta mais difícil e fazê-la neste tom. E se eu fizer neste tom, não há como tu subires o teu nível para falares comigo, porque isso vai passar uma percepção lá para casa de que, bom, já se está a irritar com a jornalista e a jornalista, quer dizer, está ali a entalá-lo, entre aspas, mas com classe. Portanto, eu acho que comigo nunca houve nenhum convidado ultrapassar esse limite, mas no dia em que ultrapassar também eu estarei lá para impor ali algum limite. E como é que se lida com o facto, já falámos aqui de pessoas que não se calam muitas vezes e que não dizem nada, como é que se lida com o facto de estás a ouvir alguém que está a dizer uma barbaridade monumental? Porque eu às vezes estou a ouvir e a ver coisas, porque no teu painel normalmente tem sempre muitos comentadores, tal como tu estavas a dizer, é provavelmente dos painéis com mais comentadores, é final do dia, estamos a comentar aquilo que se passou ao longo do dia, tens muita gente a falar. Eu falo com muita gente durante o meu período de trabalho. É verdade, o que é bom. É verdade, sim. Acho muito interessante, até acho das coisas mais interessantes. Já cheguei a ter 20 convidados numa noite sobre temas completamente distintos. Porque, exatamente, são sensibilidades, e estavas agora a falar, estamos no meio de uma campanha eleitoral, estamos no meio de guerras, portanto são coisas muito diferentes, e eu acredito que muitas vezes haja pessoas com comentários que não são nada, lá está aqui, depois entramos na objetividade do jornalista, que não são nada, que tu não concordas com nada, como é que se consegue manter essa imparcialidade? Sim, mas comentários que não são diretos ou com os quais eu não concordo? Que tu não concordas diretamente, estás a ver? Que se percebe claramente, e eu já apanhei muitas vezes, que são coisas completamente não fazem sentido, e eu acho isso uma capacidade fantástica de conseguir ser imparcial, tal como estavas a dizer. Eu tenho o meu estilo e eu não gosto de impor a minha opinião, nem tenho que o fazer. Sou jornalista, tenho que ser factual e tenho que ser imparcial. Agora, eu posso dizer à pessoa de uma forma elegante, eu posso dizer, mas isso que está a dizer não é execuível. Ou percebe que isso tem sido criticado, percebe que isso pode não fazer sentido, mas nunca me vou pôr a mim, na primeira pessoa, a dizer eu não concordo com aquilo que está a dizer. Claro. Agora, vou usar formas de confrontar a pessoa com o facto da realidade que está a apresentar ser uma realidade paralela, não ter nada a ver com aquilo que está a acontecer no país, por exemplo, e já aconteceu, no que diz respeito à argumentação política, então conseguimos apanhar aqui muitas coisas que depois não batem com a realidade, ou propostas que de repente parece que chovem milhões, chove imenso dinheiro e que de repente temos dinheiro para tudo e para todas as áreas. Não é assim. E portanto vamos ser objetivos nisso. Então eu tento contornar, concordo ou não com o que a pessoa diz, tento confrontá-la com o que está a dizer, se isso se adequa ou não à realidade, se isso é execuível ou não, e depois as pessoas lá em casa, sim, consoante o que a pessoa vai dizendo, podem formatar as suas opiniões a partir daí. Mas nunca meto a minha opinião ao barulho, concordo ou não. Isso depois fica para os bastidores. Claro, isso. E depois se há assim um momento mais em que tu confrontas mais diretamente, já tiveste alguma situação em que a pessoa fica muito indignada quando a câmara desliga e te diz alguma coisa? Ou não? Eu já tive... Isto agora é a cusco, desculpem lá. Sim. Mas é isso, eu também sou muito cusca. E perguntar-te ao mesmo. Já tive algumas situações em que a pessoa disse, bem, você insistiu, mas percebeu que eu não ia responder. Eu disse, sim, mas o meu trabalho é precisamente insistir. Portanto, se não respondeu, a responsabilidade é sua. Também é uma resposta. Sim, que também é uma resposta. Portanto, já aconteceu as pessoas ficarem um bocadinho mais exaltadas depois quando a câmara se desliga, mas eu tenho muita sorte com os convidados, ou pelo menos há um respeito mútuo, porque eu estou a receber as pessoas no meu estúdio, na minha casa, não é? E, portanto, independentemente de ser criticável a postura daquela pessoa que lá vai, e eu vou confrontá-la com isso, vou tentar esmiuçar ao máximo determinado tema, mas eu não sou um juiz, não é? Não posso ser eu a acusar essa pessoa do que quer que seja. Posso levá-la posso confrontá-la e tenho que fazer as perguntas que têm que ser feitas e não deixo nunca
de as fazer, mas depois no final, claro que há convidados que ficam mais, ou que dizem, eu não queria falar deste tema. Eu disse, pois, mas estamos, não é, perante a atualidade, eu teria que fazer a pergunta. Pode não responder, pode recusar responder, mas eu teria que fazer a pergunta. Claro. E nós estamos numa era, estamos a falar de confronto, de convidados, de Sim. opiniões, e acho que isto nunca foi tão importante como agora. E eu acho que o papel do jornalismo, embora muita gente diz, não, neste momento o jornalismo, e apontam vários problemas, que é isto, é aquilo, mas nunca foi tão importante no mundo atual, principalmente depois da pandemia, por Sim. causa da concorrência que neste momento toda a gente tem, que é as fake news, Sim, o digital, que neste momento passou a ser também o Facebook. Há uma coisa incrível, que é o Facebook passou a ser um telejornal, fonte, um jornal não é? da Quase como uma fonte de informação. Sentes que isso é um perigo para o jornalismo atual? Sim, sinto que sim, e sinto que o papel do jornalista ao longo dos anos, sobretudo com a pandemia também, com a realidade que a pandemia nos trouxe, que tomou aqui uma dimensão superior para combater a desinformação, as fake news, a contra-informação, porque nós sofremos mesmo muito e trabalhávamos muito para desconstruir. Na altura da pandemia havia aqueles grupos que circulavam imensas notícias, que E ainda se continua. passava isto neste hospital, se passava aquilo no outro hospital, Sim, sabiam do sim. caso de uma prima do não sei o quê, e era sempre um médico ou uma fonte super fidedigna que passava esta informação. E nós depois íamos apurar, ligávamos para os hospitais, tentávamos fazer tudo e aquilo não se confirmava. E às tantas diziam, porque os jornalistas estão a mentir, porque isto já está a acontecer em Portugal e os jornalistas não relatam isto. E, de facto, aí o nosso trabalho foi acrescido para combater, porque, infelizmente, na cabeça das pessoas, uma mentira permanece muito mais presente do que a verdade, do que tu dizeres, afinal, isto não aconteceu. Mas a ideia inicial está lá e a pessoa vai ficar agarrada a isso. Portanto, eu acho que o papel do jornalista é ainda mais relevante e tem que ser mais minucioso, mais cauteloso, mais factual e direto, que é para não haver para combater este tipo de informações, porque hoje em dia qualquer pessoa nas redes sociais coloca alguma coisa que vai ser verdade sem os factos terem sido confrontados, não é? E as pessoas adoram verdades inverdades, Inverdades, é que isso. estão de acordo com aquilo que elas pensam. Sim. E é uma coisa super agradável ouvires que uma coisa Se for ao real. encontro daquilo que eu defendo, então Passou a ser verdade. Passou a ser verdade. Não é? Eu li no Facebook, há os Sim. estudos do Facebook. Eu vi nas redes. Eu vi nas redes que isto aconteceu. Mas viste nas redes onde? Certo. É um estudo, mas qual estudo? Sim. Quem é que fez esse estudo? Quem é que fez esse estudo? Mas eu li, e de repente também se criou muito esta questão do clickbait, não é? Não interessa Sim. informar, interessa, óbvio que tanto o jornalismo é um meio que requer, financeiramente é muito exigente, porque Sim. é uma atividade cara, porque é preciso mandar pessoas para sítios, é uma atividade cara, óbvio que é necessário dinheiro também para financiar esta atividade, mas o facto é que muita gente não faz jornalismo, mas só quer a parte do dinheiro, não é? Como é óbvio, é a parte mais agradável. E a questão do clickbait, daquelas notícias que são inventadas, claro que e com títulos que depois nós abrimos e o que está lá dentro não corresponde. Exatamente, sequer. mas assusta-me que há muita gente que acha que isso é que é jornalismo. Pois. E eu já tive que explicar montes de vezes, atenção que isto não é jornalismo. Sim. Não se fiem nestas coisas, porque isto é tudo especulação. Nós vivemos muito numa sociedade de especulação informativa. Infelizmente, sim. E eu sei que a SIC Notícias ainda são esses garantes que conseguem garantir esta nossa sociedade, e em pontos como pontos políticos, financeiros e situações que estão completamente mal, são aquele quarto poder que ainda garantem muita coisa numa democracia, e isso cada vez mais é visível em todos os meios, não é? Principalmente em meios fidedignos. E felizmente nós sentimos isso, não é? Quando acontece alguma coisa, e vemos depois também nas audiências, as pessoas procuram a SIC e a SIC Notícias para perceber e para o desenvolvimento da informação, porque sabem que a informação é
é credível. E isso também é o nosso ADN e a forma como trabalhamos as notícias e como as passamos. Eu estive aqui a falar também com a Catarina Santos, que é jornalista aqui da Rádio Renascença, e ela dizia muito isso. As pessoas em situações de crise pagam pelo jornalismo, porque é a única fonte que têm de garante que estão a saber das coisas. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Que não estão a saber inverdades, mais uma vez. E é incrível. E nós estamos a atravessar, como tu sabes, uma crise também em termos de média, onde não há dinheiro para financiar os média, ou os média são mal geridos, ou como é que são geridos. Como é que são geridos, é todo um problema gravíssimo. E além disso, a profissão em si, não é? Porque é uma missão, um espírito de trabalho muito grande, trabalhamos muitas horas e ninguém faz jornalismo para enriquecer. Nisso eu acho que estamos todos de acordo. Fazemos por missão, mas a maioria dos jornalistas não conseguem fazer jornalismo a full time. Têm 2 ou 3 empregos para se conseguir sustentar. E isso também merecia uma maior atenção por parte dos grandes grupos, não é? Porque vemos as situações complicadas que alguns grupos de mídia estão a atravessar, como é que aqui chegaram, porque é que isto foi permitido. Nós temos que questionar, e essa é uma reflexão que se impõe depois também, qual é o futuro dos mídia de uma forma geral, não é? Porque, efetivamente, o jornalista tem de comer, tem uma casa, tem família. Tem os mesmos problemas que qualquer cidadão português, não é? No que diz respeito ao pagamento do crédito ao banco, no que diz respeito às rendas, à alimentação, às incertezas com a situação económica, quando as profissões também não são bem remuneradas ou não são remuneradas à altura daquilo que é a missão e o trabalho que desempenham, é normal que cada um tenha cada vez mais trabalhos, não é? E eu conheço vários casos de pessoas que têm 2 e 3 trabalhos, não abandonam o jornalismo porque estão nele por paixão, mas têm que ter outros trabalhos para conseguir alimentar aquela paixão. Isso é um bocado triste, principalmente quando sabemos a importância que o jornalismo tem na sociedade. Sem jornalistas, sem jornalismo, pensa em todos os casos, pensa em tudo o que acontece e que é disputado por uma peça jornalística, seja na televisão, no jornal ou na rádio. Fica em risco a democracia também, não é? Exatamente, é o quarto poder. Tu trabalhas com figuras bem conhecidas como a Clara de Sousa, Rodrigo Guedes Carvalho, é um privilégio. O teu amigo João Moleira, que todos nós nos habituámos a ver também já há muitos anos. Quais são as principais lições que tiraste com eles? Tantas. Eu aprendo com eles, na realidade, todos os dias. Com o João Moleira há mais tempo, porque ele foi meu professor. E, portanto, sério? Sim, foi meu professor na faculdade. E eu lembro-me que no primeiro semestre era muito teoria e eu era a menina da frente, de óculos, super focada, que tinha boas notas, mas que ninguém dava nada por mim. E depois, quando foi depois no segundo semestre, na questão mais prática, nós tínhamos várias funções, tirámos à sorte e calhou-me no primeiro jornal que tínhamos que produzir ser apresentadora daquele jornal. Portanto, eu meti lentes, maquilhei-me, uma coisa que não era normal no dia-a-dia. E eu lembro-me de ter apresentado esse jornal e do João sair da regia e dizer: como assim, tu és minha aluna? Onde é que tu andavas? Onde é que tu andaste este semestre? E pronto, e aí nasceu uma bela amizade, ainda com o meu professor e depois, mais tarde, a trabalhar na SIC, porque eu estava antes dele, portanto fazia a passagem de serviço para o João. E, portanto, com o João aprendi muito no que diz respeito a ser factual, a estar preparada para tudo. O João é muito, muito, muito exigente. Eu lembro-me de uma vez estar a fazer com ele talvez um Natal. Ele estava a apresentar, eu estava na equipa. E havia uma greve e o aeroporto estava um caos. Nós fizemos diretos. E ele diz-me: Patrícia, eu quero uma peça para abrir. Eu tinha 7 minutos para fazer uma peça para abrir o jornal. E eu olhei para ele e disse: João, faltam 7 minutos. E ele diz-me: tu consegues, peça boa é que entra. E de facto eu fiquei muito irritada. Eu disse: mas como é que eu vou conseguir fazer a peça? E já tinha os vivos, as declarações no fundo escolhidas, era só gravar a voz e pintar com imagens, que eu também já tinha cortado um bloco de imagens. E a peça entrou e ele disse-me: estás a ver?
Estás a ver como conseguiste? Portanto, com o João aprendi muito isso, a saber lidar com a pressão, a ser exigente com o meu trabalho. E depois tenho os outros exemplos que referias. A Clara, que admiro muito, que todos os dias, no fundo, me ensina algo e é capaz de comentar depois, olha, vi a edição ontem, fizeste isto ou fizeste aquilo, e portanto trocamos assim alguns galhardetes e é sem dúvida uma inspiração. E no que diz respeito ao Rodrigo, o Rodrigo foi das pessoas que inicialmente corrigia os meus textos antes de... Ok. Tu escreves os teus textos? Sim, ok. Sim. E na altura, quando entrei para a SIC, eu escrevia muito bem, não tinha ainda voz para fazer... Não tinha a voz encorpada ainda. Eu estava a dizer, escreves os pivôs. Sim. És tu que escreves. Sim. Porque há muita gente que acha que vocês só estão a ler uma coisa que nem sabem o que é que teleponto, não é? Isso Exato. é o que as pessoas acham, que um pivô só está a ler teleponto. Não, nós muitas vezes temos lá a sugestão de um pivô para aquela peça, mas eu normalmente leio a peça completa, percebo o que é que faz sentido em termos de pivô e adapto, porque cada pivô tem o seu estilo, não é? Há pivôs que são mais palavrosos e há outros que gostam de uma informação mais concisa. E, portanto, sim, eu escrevo sempre. Às vezes há uns últimas horas que me entram e que eu não consegui rever e aí tento adaptar, mas não. Há muito trabalho por parte de um pivô e é um trabalho muito exaustivo. Solitário. Sim, exaustivo e solitário, muitas vezes. Quanto ao Rodrigo, como te dizia, quando eu entrei para a SIC, ele revia-me sempre os textos antes de eu dar voz, antes de eu sonorizar. E eu já disse isto algumas vezes, mas ele basicamente o que me dizia era para eu seguir os meus feelings em relação... Porque algumas vezes eu tinha dúvidas se, por exemplo, num sismo, se esta imagem que a mim me chocava, se faria sentido eu pôr ou não. Ele diz-me, segue a tua sensibilidade. Se a ti te choca e se não acrescenta aquilo que é a informação que vais passar, então vamos abdicar deste plano. E depois explico como que televisão é verdade e que não valia a pena eu tentar parecer mais velha, tentar encorpar a minha voz, tentar... quanto mais natural eu fosse, mais simples seria. E acho que foi sobretudo essa lição, mas no fundo todos os dias eu aprendo muito com eles. Isso é sempre bom. E também eu sei que aprendes muito com os teus amigos, tu para além da tua São vida muito mais espertos, os meus séria, amigos. A tua vida mais séria, tu és muito divertida e és muito engraçada. Tenho dias. Como todos nós, não é? Qualquer coisa tens o box, já percebi que verdade, é verdade. Eu fujo. Não, nesses dias eu fico super zen, juro. Fico 48 horas ali. Que maravilha. Que o mundo pode desabar, que eu estou em zen. Eu acho que não daria jeito nenhum. Qual é a importância deles para o teu dia-a-dia? Olha, os meus amigos são importantes 24 horas por dia. Eu tento falar com eles. Não consigo estar tão presente como gostaria, por causa do trabalho, mas felizmente no telefone, nos grupos de WhatsApp, vamos sempre mandando uns memes, dando um oi, percebendo como é que estão as coisas. E tenho a sorte de ter um grupo de amigos, seja o meu grupo do Barreiro, o meu núcleo duro, digamos assim, seja os meus amigos de Lisboa ou de outras fases da minha vida. Tenho um grupo muito coeso e que todos se conhecem, e que todos estão lindamente, e temos esta ligação muito próxima. Podemos não estar juntos todos os dias, mas é como se efetivamente estivéssemos. Fosse ontem, é o que eu costumo dizer. Sim, até podes não... parece que o tempo não passa, não é? Não. É um sentimento que eu acho que acontece a toda a gente. Até podes não os ver meses e meses. Mas, ok, é igual. E qualquer um destes meus amigos que ouvimos logo no início, tens os meus amigos de sempre de infância, a Patrícia, e o Nuno e a minha sobrinha. E depois tens os outros que eu fui ganhando ao longo da vida. Tens o meu, ele diz que é o segundo marido, eu digo que é o meu primeiro marido. Tens a Rafa e a Mafalda, que estão sempre muito, muito presentes, que falamos todos os dias, e se não todos os dias, que sabemos que estamos ali para o que for, quando for preciso e a toda a hora. Estamos sempre juntos, e eu acho que termos a certeza que podemos contar com estas pessoas, porque já passei algumas fases da minha vida que se calhar esperava
mais de pessoas que tinha ao meu lado que depois acabaram por me desiludir, Uhum. e houve outras de quem eu não esperava absolutamente nada e que me Chegaram lá. surpreenderam. E portanto eu acho que é muito engraçado tu ires envelhecendo, digo eu, Não, do estás alto dos ótima, meus 38 maravilhosa. anos, ires envelhecendo com estas amizades cada vez mais sólidas, cada vez mais maduras e cada vez mais próximas. Isso é sem dúvida. Aqueles que Sim. ficam são aqueles que ficam Sou muito para a vida. feliz com os amigos que tenho e divirto-me imenso. Isso é ótimo, isso é tão bom de ouvir. Bom, tu para além de seres um role model do jornalismo... Oh, really? Oh, yeah! Do jornalismo, tu há bem pouco tempo, isto foi muito Sim. falado, falaste de um momento complicado da tua vida, Sim. dos tratamentos que tu tiveste contra o HPV, que é uma doença que muitas vezes parece que não existe, não se fala, parece que é uma coisa como só existe assim uma no milhão, mas não, é uma coisa muito recorrente. Tu já explicaste isto várias vezes, inclusive quem quiser pode ir ver o Alta Definição com a Patrícia, mas depois disso tiveste muito feedback de pessoas que passaram Sim. pelo mesmo. Sim, na realidade eu decidi dar voz a esse momento da minha vida, sobretudo para combater a desinformação que existe em relação ao tema e para alertar para que as pessoas façam o rastreio e para que, enfim, previnam dentro daquilo que é possível fazer e para que saibam que não estão sozinhas se passarem por isso, que há uma pessoa que também passou, que também sentiu as mesmas inseguranças, teve as mesmas dúvidas ao longo do processo. E tentei simplificar, não quis dramatizar, não quis chamar a mim as atenções nesse sentido. O que é facto é que depois do Alta Definição, onde eu falei sobre isso, eu tive imensas mensagens por parte de médicos que me disseram obrigada por ter falado no tema, obrigada por ter alertado para a importância dos rastreios neste sentido, e depois imensas mulheres a dizer obrigada por ter falado, eu estou a passar por isto, sinto-me sozinha porque não é algo que eu quero partilhar, porque ainda há um estigma sobre este tema, e senti e respondi a todas. Agora já consegui responder a todas as mensagens. Mas senti que, de facto, essas pessoas precisavam de um abraço ou de alguém que as ouvisse nesse momento e que lhes dissesse, independentemente do processo daqui para a frente, não estás sozinha, porque isso já aconteceu comigo, eu já passei por isso e, no meu caso, foi muito prolongado. Enfim... O período de tratamento, não? Sim, o período de tratamento foi muito prolongado e a carga do vírus que eu tinha era muito grande e tinha as estirpes mais graves e daí ter mais degenerado, agressivo. ter degenerado. Mas nem toda a gente é assim, não é? O facto de teres um diagnóstico positivo de HPV não quer dizer que as coisas vão correr mal, não é um cancro do colo do útero no imediato. Pode acontecer, tem que haver essa consciência, tem que haver esse tratamento, mas não é uma sentença. E eu tentei tranquilizar as pessoas e o feedback foi muito positivo no sentido de obrigada por ter falado nisso. Porque lá está, como eu dizia aqui no início desta pergunta, és um role model e normalmente as pessoas têm aquele... Não, para todo o efeito és. Tu és uma cara que entra na casa das pessoas todos os dias, não é? És uma pessoa que as pessoas veem como referência, sem pedir licença. E é muito engraçado que muitas pessoas me dizem também que já sentem que eu sou parte da família. Tenho algumas pessoas que me mandam essas mensagens e dizem, eu gosto muito de ver a Patrícia, o meu namorado também gosta, mas eu de si não tenho ciúmes, porque eu sinto que você é da família. Mas vocês, principalmente na SIC Notícias, eu por mim falo, que não é por estares aqui, mas é o meu canal que está sempre ligado. Até no carro eu ligo. Fico muito feliz. Para estar a ouvir. E eu já sei, há aquelas horas, é tal e qual como a rádio, nós somos um animal de hábitos, não é? Sim. E quando eu estou a ouvir-vos, muitas vezes acontece, porque isto acontece tal como na rádio, ou ouvir as mesmas notícias algumas vezes, não é? Porque é normal, de hora a hora, mas... Já não consigo viver sem ter a SIC Notícias ligada, porque e as caras são sempre as mesmas, não é? Os blocos são sempre basicamente iguais. E é tal e qual como um animador de rádio. Eu sinto isso convosco, não é? Vocês estão-nos a dar a informação e aquilo é normal, vocês são parte da casa. Sim, não é? Sabes que no outro dia, aqui há dias, a Raquel Vaz Pinto ia a caminho do estúdio, porque
ela tem o comentário como residente na edição da noite. E ela chegou lá e disse: Patrícia, eu tenho que dizer uma coisa muito engraçada. Um motorista que a foi buscar na Uber, ela entrou no carro e diz: eu comecei a ouvir uma voz que me era familiar, e depois percebi que ele estava a conduzir, mas estava a ver a edição da noite Que giro. no carro. E ela disse: eu fiquei muito, muito feliz por perceber que as pessoas continuam, muitas vezes não têm tempo para se sentar em frente à televisão àquela hora, mas ou vão ver depois, ou mesmo quando estão a conduzir e quando estão a trabalhar, estão atentos à edição da noite. Isso é muito bom. Até porque as notícias estão em contínuo, ou seja, quem Sim. gosta de ouvir outras pessoas a falar, que é o meu caso, nota-se, porque tenho um podcast, e eu gosto imenso, e mesmo no carro eu ligo muitas vezes e estou a ouvir o que é que se está a passar. E estou habituado aos meus animadores de rádio, não de rádio, mas de televisão diários, e acho que isso acontece com mais gente. E aos da rádio, não é? Pronto. Fica agora o elogio. Fica aqui uma troca de galhardetes. Tu és uma pessoa que costuma nas redes partilhar muito, não só o teu trabalho, mas as pessoas com quem tu trabalhas. E não estou a falar de jornalistas, estou a falar das maquilhadoras, da senhora da limpeza. Sim. Tu levas o teu trabalho de equipa não só para aquele núcleo mais fechado, mas tu vês o trabalho de equipa como uma coisa muito mais lata e com aquelas pessoas que te ajudam a fazer o teu trabalho. Claro. E não só propriamente os jornalistas, não é? Claro, é como um todo, não é? Eu até chegar ali à hora do jornal, há toda uma equipa técnica, de som, de luz, de imagem, por trás. E são pessoas que, no fundo, estão connosco todos os dias e que passam muitas horas connosco. E, portanto, eu gosto de dar também, de dar um espaço e de mostrar as pessoas que estão connosco ao longo do dia, que estão nos bastidores, que as pessoas lá em casa não as conhecem, mas que é giro depois perceber que as pessoas nas redes já conhecem e querem e pedem mais a Dona Ermelinda ou a maquilhadora a reclamar, porque no fundo são pessoas que fazem parte do nosso dia-a-dia e a história delas também é relevante, e eu acho muita graça, por exemplo, na questão da maquilhagem. Elas queixam-se imenso, passam a vida a reclamar porque eu sou muito exigente, porque há dias em que chega a maquilhagem e estou virada e não tenho tanta paciência e que nunca nada está bem. Enfim, queixinhas o tempo inteiro. E eu digo: então vamos lá dar voz às tuas queixas. Mas são importantes, lá está, Sim, contribuem sim. para aquilo que nós vemos depois na televisão. Vamos aqui a um momento do podcast, que é o... Diz-me coisas. E o que é o Diz-me Coisas? Podia ser também Traz-me Coisas. Eu pedi-te para trazeres um objeto. Qual é o objeto que tu trouxeste? Eu já o estou a ver daqui. Eu trouxe o meu auricular. Que é super importante. Porque no fundo, eu há pouco dizia-te que o trabalho de um pivô que é muito solitário, não é? No que diz respeito à preparação das entrevistas, do teu guião da noite, ao teres que escolher bem as palavras com que queres dar cada notícia. Isto, no fundo, é aquilo que me liga à regi. Eu tenho no meu ouvido o meu coordenador e também o realizador, que me dão indicações de tempos, de entradas, de intervalos ou de alinhamento. Vai entrar agora uma peça, tens que fechar, tens que ir para intervalo, vamos aguentar aqui mais um tempo nesta notícia, vai entrar uma última hora, vou-te meter alguém ao telefone e vais ter que seguir, já te dou mais indicações. E, portanto, é a minha voz de comando que me faz sentir acompanhada, ligada na rede. E eles são os meus olhos também, quando eu estou, por exemplo, numa entrevista em que estou atenta ao que os convidados me estão a dizer. Na regi pode estar tudo a acontecer, não é? Porque eles têm todas as televisões e as agências internacionais e pode estar a acontecer qualquer coisa que eles dizem: vamos passar em rodapé determinada notícia, está a acontecer isto, já te dou mais informações e já vamos avançar para lá. E, portanto, é aqui a minha voz de comando e que me dá muita segurança para eu estar tranquila ao longo do jornal. Era isso que eu ia dizer. Isso mais do que uma voz... É um cabo de segurança, Sim, literalmente. é a minha ligação à rede. Exatamente. Não é? Eu estou sempre ligada
à rede e à equipa. E é importantíssimo para conseguires guiar aquilo daquela forma maravilhosa. Ora, eu não podia deixar ir-te embora sem falar de quem? De uma pessoa chamada Luís Lourenço, que é um chefe, um ator, um encenador, por acaso é muito meu amigo. Qual é o prato que esta criatura te faz que é assim fantástico? Eu sei que ele cozinha muito bem. Ele cozinha muito bem. E toda a gente sabe, aliás. E é difícil para mim enumerar um prato. Porém, há uma maçada de peixe que é maravilhosa. Nunca comi Luís Lourenço. Só para ele saber. Bom. Vão ter que acertar Exato. as vossas contas. Se eu Exato. lavo as minhas mãos desse assunto. Mas a maçada é maravilhosa. Há um prato que eu já lhe disse que ele tem que dar algum nome mais elaborado, que é uma dourada escalada, no fundo, com enfim, aquilo é grão, mas é... Imagina, se eu te disser dourada com grão, tu vais fazer a cara que eu fiz Certo. quando ele me disse que ia fazer esse prato. Mas se tu disseres que é filete de dourada em cama de grão com não sei quê, Ganha logo. que é maravilhoso, garanto que é maravilhoso. Mas no fundo ele faz tudo bem, ele cozinha maravilhosamente bem. Olha que esta semana eu disse-lhe que tinha saudades de tortilha, que ele também faz muito bem, e cheguei a casa e tinha uma tortilha feita com picanha lá no meio. Como assim? Ganha ou não ganha o coração? Ganha. E é claro que ele também tem uma palavra a dizer. Ai, Ana meu Patrícia Deus. Carvalho, Patixa, para os amigos. Vitinha no meu telefone. Eu chamo de amor, ela chama-me de Chu. Certo. Nós somos os Chus. É uma bela forma de introduzir. Eu não vou roubar muito tempo, mas David, deixa-me só dizer-te que estás perante uma das mulheres mais bonitas, mais talentosas, mais profissionais, eventualmente até mais chatas, que alguma vez poderás ver no teu podcast ou na tua vida. Não há muito a dizer, eu digo muitas vezes e felizmente com 40 anos repito ainda mais vezes que o amor é lindo e consigo dizer todos os dias, e ela a mim, que nos amamos muito. E é isso que eu quero dizer, amor. Amo-te muito, obrigado por tudo e tenho muita sorte em ter uma mulher como tu ao meu lado. Um beijinho e explica lá ao David o que é ou qual é a história do mamute. Beijinhos. Ok, agora vais ter de explicar. Temos muita sorte os dois. Ponto prévio. E depois ele revelou uma característica minha. Eu sou muito chata. Eu sou profundamente chata. Eu reconheço. Eu às vezes fico enervada comigo mesma que eu consigo ser muito irritante e muito chata. Mas eu acho que isso... Mas porquê? Porque... Não sei. Sou muito picuinhas. Será pelo perfeccionismo? Defeito jornalista, será? Será? Ficar aqui Género, a picar-te a tarde toda. então, Mas diz lá, David, mas o que... hã? Mas diz, mas queres desabafar? Quer esclarecer tudo? Sim. Eu percebo. Eu faço imensas perguntas, passo a vida a fazer perguntas, sabes? Às vezes pareço uma criança. Mas eu acho que estás na profissão certa, então. Sim. O que é que aprendeste com o Luís Lourenço? Olha, tanta coisa. Também me ensina muito todos os dias, não é? Para já ensina-me a ser mais tranquila, porque eu sou muito acelerada e estou sempre a mil e com mil ideias, mil coisas para fazer e acho sempre que não vou conseguir estar em todo o lado ao mesmo tempo e ele é muito tranquilo. Ele confia sempre que... Luís, Luís sendo Luís, não é? Está Sim. tudo a acontecer, está tudo a arder e o Luís está Confere. Está com aquela cara a dizer, mas qual é o drama? Não, isto resolve-se. Calma. Resolve-se, não é? Eu confirmo tudo. E eu confesso que isso dá-me uma leveza que eu não tinha, mas que às vezes só o de olhar para ele e perceber que ele está na paz e tranquilo com isso, eu penso, ok, estou só a estressar, estou a exagerar, vamos lá simplificar este momento. Eu até não sei se ele também está muito nervoso, mas o que ele passa é que está tudo sob controle e nós ficamos, ok, então vá, bora. É ator, pá. Pois, Ele deve é ser ator. disso, deve ser disso. Ele consegue disfarçar. Deve ser disso, não é? mas estás a falar com ele e eu assim, não vamos conseguir. Mas Claro é o que mais vamos fácil. conseguir. É o mais fácil, ok. Estou eu a estressar, a dizer, mas eu não consigo, eu não vou, não sei o quê, não consigo, tenho que ir daqui para ali, tenho que fazer não sei o quê. E ele,
sim, mas isso é bom, tudo se faz. Eu como! Mas Isso é bom. mas isso é muito bom. Se neste momento pudesses dizer alguma coisa, saindo agora aqui do nosso Luís, já percebemos que é uma pessoa muito paciente e com um coração Tem muita muito bom. paciência para mim. E também uma pessoa muito calma, portanto, quem quiser calma é falar com o Luís. Sim. Neste momento, saindo daqui, tens alguma coisa que te irrite na sociedade atual? Que me irrite. Sim. Tenho várias coisas. Então vamos lá. Conta-me tudo. Conta-me Vou tudo. começar a abrir o livro. Abre lá o livro. Olha, irrita-me profundamente desconfiança intelectual e muitas vezes desonestidade intelectual, que está muito presente. No meu caso, eu sinto em relação às mulheres, quando atingem um determinado patamar. Sentes muito isso enquanto Sim, jornalista? Sim. E por seres uma cara bonita, as pessoas acharem que... Sinto. Não que seja relevante para mim, mas eu consigo perceber na abordagem, no discurso, eu consigo perceber isso. Irrita-me profundamente que o façam. Mas respondo sempre da mesma forma, que é com trabalho, tentando melhorar, tentando fazer sempre mais e melhor. E depois irrita-me a falta de empatia que nós temos. Nós, enquanto sociedade, raramente conseguimos meter-nos no lugar do outro. Conseguimos perceber ou ter empatia pelo momento que está a passar. E depois tu tens... ou melhor, a sociedade tem expectativas sobre a tua vida. Em relação a tudo, não é? Parece que tu chegas ali a uma idade, aos 30 anos, tens que ter uma carreira de sucesso, tens que ser casada, tens que ter filhos. Isto é o ideal que a sociedade tem para ti, sem saber se é isso que tu pretendes. E eu noto que há muito essa falta de empatia, no sentido de, se as pessoas não têm nada de bom para dizer ou para acrescentar, porquê continuar a chegar ao pé das mulheres e dizer: então, quando é que te casas? Então, quando é que tens filhos? Eu consigo perceber a curiosidade na pergunta que é feita de forma sistemática e às mulheres. Eu vejo isso pelas minhas amigas, porque comentamos várias vezes, não é? Vamos a qualquer lá, então, quando é que essa barriguinha cresce? Então, quando é que isto? Quando é que aquilo? Na realidade, quando eu estiver grávida, eu vou ser a primeira pessoa a querer gritar ao mundo que a gravidez está aí e que está a correr tudo bem. Agora, nós temos que perceber que as mulheres não querem todas o mesmo. Há mulheres que não querem ser mães, que esse não é o objetivo de vida, ou que não querem casar. E está tudo bem. Há mulheres que querem muito ambas as coisas e não conseguiram por razões distintas. Há mulheres que nesse momento em que te fazem a pergunta: então quando é que és mãe, ou quando é que a barriguinha cresce, estão a passar por um processo de aborto. E é duro terem que ouvir este tipo de perguntas de forma sistemática. Não há empatia não vou pura e simplesmente questionar. Posso perguntar: quererás um dia ser mãe? Está tudo certo. Agora começar a impor limites, ou estipular, ou ter expectativas em relação à vida dos outros, caramba, a nossa vida já nos chega, não é? Já temos tanta coisa para gerir. Vamos ser um pouco mais empáticos com os outros. Acho que... E falta muito, muitas vezes. Sim, em todo lado. Em todo lado, não é? Seja em relações, seja através das redes sociais, seja através do que seja. Nas redes, então, não é? As pessoas parece que de repente podem dizer tudo, que parece que estão legitimadas atrás de um teclado a poderem opinar sobre tudo sem conhecerem essa realidade, sem perceberem de que estamos numa era de especialistas. Toda a gente é especialista em qualquer coisa. Demasiados treinadores de bancada com muitas opiniões. É tudo tão fácil. Tudo tão fácil. Olha, vamos fazer aqui um último jogo, que é o jogo do Se Tivesses. Eu vou fazer perguntas muito rapidamente, só tens de responder muito rapidamente, está bem? Sem pensar muito. Tramada. Não estás nada, que isto vai ser muito fácil, vais responder isto em direto no Jornal da Noite. Agora, aqui temos Ana Patrícia Carvalho a responder ao Se Tivesses. Se tivesses de escolher um outro pivô para apresentar contigo o Jornal da Noite, quem escolherias?
Rodrigues Carvalho. Se tivesses de entrevistar alguém do mundo, quem escolherias? Do mundo? Inteiro, uma personalidade. Gostava de entrevistar o Papa Francisco. Se tivesses de dar a mesma notícia a vida inteira, qual seria? A mesma notícia a vida inteira. Tinha que ser uma notícia positiva, tinha que ser a cura definitiva para o cancro, que é algo que me assusta e que infelizmente atinge pessoas muito próximas, que vai ser um processo que vão vencer, mas gostava de poder dar essa boa notícia. Um comprimido e passava. Sim. Esperemos bem que passe rapidamente este período e que haja esse comprimido. Sim. Era bem bom. Se tivesses de dar a mesma notícia, era esta. Se tivesses de conhecer a mesma pessoa a vida inteira, quem seria? Tinha que ser o Luís, não é? Que bonito. Se tivesses de evitar um convidado, qual seria esse convidado? O Trump. Se tivesse, o Putin. Juntava-se os deles. dois. Se tivesses de dançar uma música para sempre, qual seria a música? Dançar uma música para sempre? Uhum. Isso é muito difícil. Então escolhe uma. Te venha à cabeça assim? Sei lá, é que vêm tantas. Tinha que ser uma ou espanhola ou olha, do Escalema, que tem Tá bom, gosto. Groove, um bom move. Tem bom. É bom. Se tivesses de fazer um novo desporto, experimentar um novo desporto, qual seria? Sim, pádel. Muito bem. É moda? Agora toda a gente joga. Toda a gente joga, é isso. Não sei como é que não estás a jogar, Ana E eu Patrícia desequilibrada como sou, vai correr tão bem. Vai correr tão bem. A bola está ali e eu estou aqui. Se tivesses de pedir no Uber Eats alguma coisa para comer, o que é que pedirias? Um bitoque. Se tivesses de contar um segredo a alguém, a quem contarias? Às minhas amigas. A todas, no geral. Era juntar e uma conferência. Juntar, sim. Conselho de Estado e aqui vai. Aqui vai. Lança a bomba. Se tivesses de mandar calar alguém, quem calarias? Se tivesse que mandar calar alguém... o Trump, sim. Se tivesses de voltar atrás no tempo, a que altura voltarias da tua vida? Eu voltaria à minha adolescência. Se tivesses... Para poder fazer mais avarias do que as que fiz. Ai, que bom. Agora que já sabes. Agora que já sei como é que vai ser daqui para a frente, agora é que vai ser. Agora é que vai ser. Se tivesses todo o dinheiro do mundo, o que é que farias? Todo o dinheiro do mundo? Sim. Olha, neste preciso momento alugava um aviãozinho, metia os meus amigos, a minha família, todos lá dentro. Íamos numa viagem para o calor, porque acho que estamos a precisar, que este início de ano tem sido friozinho, exigente, frio, um mês que parece um ano, e portanto acho que precisávamos de celebrar todos juntos. Acho que fazes muito bem. Se tivesse dinheiro. E levavas-me. Claro, por favor. Claro, a equipa toda. Sim, porque a Renascença é família. Exato. Vamos estar. E olha que maravilha. Eram Boeings e Boeings a sair de Lisboa. Embora. Charters dele. Charters a sair de Lisboa, ninguém nos segurava. Ninguém nos para. Se tivesses de escolher uma pessoa para elogiar sem parar, quem seria essa pessoa? Para elogiar sem parar? Tinha que elogiar a minha mãe sem parar, a vida toda. Está feito. Foi rápido, já está. Já passou. Já, foi um instantinho. Agora, pergunta, és um fantasma, não morreste, mas os teus amigos estão todos aqui a falar sobre ti. O que é que gostavas que eles dissessem sobre ti? Olha, aquilo que eles disseram logo no início deste podcast, no fundo que eu os marquei de alguma forma, que eu fiz com que eles fossem melhores, que deixei a minha impressão digital na vida deles. Acho que era isso. Mas sobretudo se eu fosse um fantasma e andasse ali à volta, que se estivessem a divertir e que se lembrassem do bom que eu lhes deixo. E o que é uma pessoa humana? O que é uma pessoa humana? Olha, é uma pessoa que consegue ter a tal empatia que eu te dizia há pouco que faltava e que tem a perfeita noção que a simplificação é o grau máximo da sofisticação e que faça tudo para simplificar o que se passa à volta, seja a nível
familiar, a nível profissional, a nível de amizades, que seja isso. Simplificar é uma arte. E, portanto, eu acho que uma pessoa humana que consiga simplificar a vida dos outros será melhor e, no fundo, dizer-te também que acho que as pessoas deviam estar mais atentas e perceber, ou pelo menos eu tenho percebido isso ao longo do tempo, que não consigo ser completa se as pessoas à minha volta não estiverem bem, não estiverem felizes. Eu acho que uma pessoa humana é isso, é conseguir ser só perfeitamente feliz, completa, preenchida, se quem a rodeia for boa gente e estiver bem na vida. Ana Patrícia Carvalho, claramente, tu és uma pessoa humana. Acho que sim. Acho que sim, claramente és uma pessoa humana. Obrigado por teres vindo. Obrigada eu. És realmente, para além da cara que nós vemos todos os dias a dar boas e más notícias, és uma excelente pessoa humana. Portei-me bem. Super bem. Nem se esperava outra coisa. Ela pergunta, quer dizer, a pessoa que faz perguntas a perguntar a outra se esteve bem. Não faz sentido. Porque eu sou boa a fazer perguntas, não é neste lugar. Estás sabes? ótima na Fico mesma. assim meio desconfortável neste Pois lugar. não estás tão habituada, é mais Exato, isso, não é? exato. Não estás Agora no... vamos começar a tua entrevista. Ora Ok, bem. então vamos embora. Agora é que isto vai começar. Obrigado. Obrigada eu. Foste incrível, és incrível. Muito obrigada. E fico muito contente de seres realmente um role model para muita gente, para muitos jornalistas, e é importante ter jornalistas e haver jornalistas com o que tu disseste, com empatia pela verdade e para com aquelas pessoas que são alvo das notícias, e é muito importante haver essa empatia, e tu és um exemplo crasso disso, tal como ficou aqui patente neste podcast. Obrigado. Obrigada. Quanto a nós, voltamos a ver-nos dentro em breve para mais um episódio. Não sei antes dizer que este podcast teve a colaboração da Marília Santos, do Tomás Gomes e também do Vasco Cruz. Até lá, sejam felizes e, claro, pessoas humanas.